você. Bom dia. Como é que você dormiu? Bem. Louvado seja Deus. Tenta fazer silêncio, ó. Vocês conseguem ouvir os passarinhos? Eles estão louvando a Deus desde muito cedo. Hoje começou a amanhecer, não era 4h30, já estava começando a ficar claro, não foi? Foi tão bonito, não foi? E os passarinhos já estavam cantando. Eles tiram tempo para louvar o Criador, para dizer para o Criador, bom dia, Senhor. Louvado seja Deus. E você que está em casa, como que você dormiu? Como é que foi a sua noite? Você pensou em tudo que vivemos ontem? Nas coisas grandiosas que Deus fez? Conseguiu lembrar da multidão de anjos passando pela sua vida, se envolvendo contigo? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida também. Pare um minuto, pare. Tenta ouvir os pássaros. Talvez não tenha pássaros aí onde você está, mas você pode cantar ao Deus eterno. Nós podemos cantar agora, ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Nós estamos vindo adorar ao Deus eterno. Vamos cantar? Vamos lá, vamos fazer nossa voz do passarinho e cantar ao Deus Criador que nos criou a todos nós. Encha seu coração de alegria. Faça nesse momento falar com adorar ao Senhor. Quem te encontra nas primeiras horas do dia, não encontra o diabo no restante das horas. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que nos ajude a permanecer contigo. O Senhor disse, permaneça em mim, permaneça em mim. É isso que queremos. Ajuda-nos agora nesse culto, ao passar as informações, que a tua bênção esteja na nossa vida. Que sejamos fortalecidos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu comentar duas coisas com vocês. Duas coisas importantes. Rômulo, eu te devolvi teu livrinho ontem? Não devolvi. Que professora enrolona, eu estou achando que é esse aqui, tá? Muito bem. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui e os que estão no canal, que estão conosco aqui agora, eu preciso comentar uma coisa importante. Vocês viram que é possível acordar cedo e fazer um estudo com o Senhor? Sim ou não? É possível, não é? É só a gente começar a ajustar a vida, fazer as coisas funcionarem e fazer dar certo a história nossa diante de Deus. Do que eu estou falando? Prioridade. Prioridade. É possível quando a gente faz disso uma prioridade e fazer disso uma rotina. Todos os dias, levantar e a primeira coisa, caia de joelhos, ore ao Senhor,
outro detalhe. Você ainda não faz parte do canal da Escola de Profetas? Ainda não está inscrito? Como pode uma coisa dessa? Tem que se inscrever, tem que receber todos os dias pela manhã as mensagens que são passadas aqui. Receitas especiais, ó, comidinha gostosa, quantidade de informações, coisas boas, sermões. Este ano eu fiz mais sermões do que toda a minha vida. Deus tem me dado a oportunidade de fazer sermões. E você pode, já que você tem um celular, se tornar membro do canal. Sim ou não? Pode, deve fazer isso. Tá bom? E espalhar para o mundo todo. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo o que você ouviu? Sabe por que é importante isso? Abre seu ouvido aqui. Você está fazendo um trabalho missionário, igual os meninos estão fazendo no campo, só que de outra forma. Eles estão lá levando um e outro de porta em porta, mas você está levando pela internet. Combinado, gente? Vocês podem fazer isso ou não? Podem fazer isso. E vocês têm o material pronto. Se tem uma coisa que eu acho maravilhosa na igreja adventista, eu acho espetacular isso na igreja adventista. O que que é? Nós temos tudo pronto. Você não precisa se preocupar com nada, tudo prontinho. Do que eu estou falando? Tudo que você quiser. Quer um estudo bíblico, tem mais de 200 prontos. Quer mensagem de saúde, está pronta também. Tudo está pronto. Se você quiser qualquer mensagem, ajudar alguém que precisa criar seus filhos, uma outra pessoa que precisa dar conta da comida, que precisa dar conta das finanças, tudo está pronto. Nós não precisamos nos preocupar como povo adventista. Obrigada, Cleiton. Como povo adventista, a gente não precisa se preocupar com nada. É ou não é? É só a gente correr atrás. Deveríamos ser o povo mais culto do planeta Terra. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Abre bem seu ouvido. Deus vai nos cobrar isso. Deus vai nos cobrar isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Chegou o momento agora do verso. Joana, você tem o verso para mim? Preciso muito do verso. A professora Joana vai passar o verso agora, porque eu não tenho a versão correta e ela vai passar, tá bom? Porque como eu mudei de Bíblia, minha Bíblia mudou. Mas aí a professora Joana tem a versão certinha e o verso da semana. O que é isso, o verso da semana? Nós decoramos a Bíblia, alguns versos da Bíblia. Porque na hora que for tirar da Bíblia, o que é preciso ter? É preciso ter decorado, né? Versos entesourados no coração. Essa é uma parte que a professora Joana vai
3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, professora Joana. Deus te abençoe, viu? Muito bem. Nós teremos uma parte para a irmã Margarete. Vem aqui na frente, vem cá um pouquinho. Queridos irmãos, ontem, da nossa excursão Pérolas e Diamantes, né? Uma senhora me chamou e falou assim: irmã, aconteceu algo comigo muito importante. E isso que aconteceu comigo, agora eu gostaria que o povo ficasse sabendo. Então eu falei para ela: irmã, nós teremos a chance de que as pessoas possam entender e saber dessa situação. Ela me contou um pedacinho do que houve. Queridos irmãos que estão me ouvindo, eu tenho ficado impressionada quando nós, na nossa falta de senso e até mesmo de compreensão das coisas, não entendemos por que algumas coisas acontecem. Compreende? Eu queria que você parasse para ouvir. São 6h25 agora, a irmã vai ter bem pouquinho tempo, porque nós temos mais 3 partes ainda. Mas nesse tempo, fique prestando atenção, não saia da sua cadeira. E você que está aqui, fique em oração, para que todo mundo possa compreender. Irmã Margarete, Deus te abençoe. Que seja um bom momento de testemunho. Bom dia, povo de Deus. Povo que Deus não dormiu, viu? Enquanto nós dormíamos, Deus não dormiu, cuidando de mim e de você. Amém? Queridos, era o dia 6 de maio de 2018. Eu saí da minha casa e fui para um lugar chamado, lá em Ceará-Mirim, Assentamento Espírito Santo. Aquele povo de lá sabe. E ao chegar próximo à igreja, eu vou resumir o máximo do máximo, viu? Ao chegar próximo à igreja que eu ia, o carro que eu estava incendiou. Era um cadete, só tinha 2 portas. E quando o carro incendiou, o motorista rapidamente, que era o dono do carro, saiu do carro e arrodeou e foi tentar afastar. Saiu ele e a sua esposa, irmão Antônio e irmã Janaína. E ele foi tentar afastar a cadeira da minha frente para mim sair. Enquanto ele tentava afastar, eu estava dando fogo. E aí eu dava graças a Deus. Eu dei graças a Deus. Por quê? Porque o carro não incendiou assim completamente. O fogo, até eu dentro do carro, era só dentro do carro, aquele fogo. Irmãos, quando ele abriu a porta, irmão, saiu cada lavareda de fogo pelas portas. Eu não sei como aquele homem não se queimou, porque o propósito de Deus é comigo. Era comigo. E aí, quando ele conseguiu afastar aquela cadeira, ele pegou meu braço esquerdo, ele e ela, e me puxou. E eu saí daquele carro com 27% do meu corpo queimada, mas saí louvando a Deus. Amém? Me levaram agora para o hospital Alfredo Gugel. Ao chegar lá, já cheguei quase sem ver. E já entrei lá pressa para a UTI. E lá eu passei 4 dias na UTI. Mas na terça-feira, eu acordei com aquela paz tão grande no meu coração, que eu acordei cantando aquele louvor que diz assim, olha: o meu Deus é o Deus do impossível. E aí o enfermeiro chegou e disse: eita, irmãzinha, tá alegre, né? Eu falei: meu amigo, é Deus que faz essas coisas. E na quinta-feira, os meus olhos se abriram. E eu saí, fui transferida da UTI para a enfermaria. E aí começou os processos de enxertos. Tira a pele daqui, das minhas coxas, e vai botando agora, repondo. A minha testa, tudo que é pele das minhas coxas. Daqui
a parte da minha cabeça, meus braços, tudo são enxertos. E em tudo eu louvava a Deus. Eu vou adiantar. E agora chegou uma mãe, viu, irmã Maísa? Chegou uma mãe com o seu filho, que ele fazia coisa errada. Ele foi roubar um transformador, e aí levou um choque elétrico, uma descarga elétrica aí que jogou lá fora. E ele deu um choque lá nele, numa axila dele, que saiu na costela. Mas tudo a nossa vida tem um porquê. E é uma providência de Deus, nada é por um acaso. E aquela mulher, ao ver aquele filho errado, ela queria que a palavra de Deus entrasse naquele coração e mudasse aquela vida. Essa irmã Margareta, ela via eu louvando a Deus. Ela tinha um corredor bem grande. E eu dava 15 voltas naquele corredor. Você vai já ver como é que eu estava. E eu caminhava 15 voltas de manhã e 15 à noite. Cantando e louvando a Deus. E as pessoas diziam assim, olha essa mulher desse jeito, caminhando e alegre. Eu ia ficar chorando? Eu ia louvar a Deus, porque eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aquela mulher falou assim, Margarete, você está estudando Bíblia? Eu disse, não, Luzia. Rapaz, eu quero estudar a Bíblia. E aí ela disse, mas eu não vou estudar só, eu vou convidar mais alguém para estudar comigo. E aquela mulher saiu dessa enfermaria chamando os pacientes que já podiam sair da sala e os acompanhantes. E lá estava nós, na tarde de sábado, 14 pessoas, 12 pessoas da Bíblia, e eu e a minha filha, que era minha acompanhante, passando os estudos. Eu me perguntava, meu Deus, eu tenho que vir para esse lugar, eu tenho que passar por aquele carro de fogo para me vir para cá, para conhecer essas pessoas. E ali a semente foi plantada, queridos irmãos. Aquele jovem não quis saber da palavra. Ele foi a primeira lição, a segunda. Na terceira lição, ele disse assim, mãe, eu vou ali e volto já. E aquele jovem nunca mais voltou naquela classe bíblica. Mas ele teve a oportunidade de conhecer. E quando eu saí do hospital, eu disse, Tiago, eu vou sair daqui hoje, Tiago. Eu não sei se eu vou te ver mais. Eu não sei, Tiago. Mas que Deus me dê a alegria de, quando chegar no céu, eu poder te conhecer. Eu tenho a alegria de te ver no céu, Tiago. Que você, ao chegar em Grossos, procure conhecer Jesus, Tiago. E conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, Tiago. Ela muda vidas, viu? O tempo é tão pouco que a gente já está quase terminando. Mas eu louvo a Deus, porque eu passei ali naquele hospital 3 meses e 18 dias. E quando eu saí de lá, as pessoas não queriam que eu saísse de lá, não. Está vendo, irmã? Elas diziam assim, irmã Margarete, não vá não. Eu disse, meu amor, deixa eu ir para casa. Já faz 3 meses, 18 dias que eu estou aqui, você faz 1 mês, você faz 15 dias. Não, se a senhora for para casa, acabou a graça do hospital. E eu disse, eu sou um palhaço para casa? Entendeu? É porque eu conversava, eu compartilhava, eu brincava, eu falava de Jesus ao instante, entendeu? Então, elas acharam que quando eu saísse, acabava a alegria. Faz a alegria continuar, querida. Vai, converse com as pessoas também, brinca, demonstre felicidade, mas em tudo eu vi ali a mão de Deus. Então não foi por acaso que aquele carro incendiou. E uma coisa que eu quero dizer para todos nós, no dia daquele incêndio, aquele incêndio não foi para a minha morte, aquele incêndio foi para a honra e glória de Deus, porque se fosse, eu tinha morrido carbonizada. Quando eu saí daquele carro, irmãos, eu saí andando, dei 4 passos ali para trás. Quando eu olhei, aquele carro estava completamente em chama. Eu disse, meu Deus. Eu comecei a me apalpar. Meu Deus, eu estava naquele carro, eu não acredito. E aquele carro foi queimando. E aquele carro explodiu. E eu estou convidando esta manhã de domingo com vocês. Eu louvo a Deus, porque Ele me deu a minha vida. O melhor. Irmão Antônio perdeu o carro, mas Deus me deu a minha vida. Amém? Não era plano de Deus de eu estar aqui nessa manhã, não. Não era plano de Deus, não. Mas era plano de Deus. E os planos de Deus acontecem na minha e na tua vida. Amém? Às vezes o que falta em nós é fé. Se isso vai acontecer, vai, querido. Bota a tua fé em dias. Que com certeza vai acontecer, tá bom? Eu não posso falar mais porque o tempo é resumido. Mas você vai ver algumas cenas aí. Pode soltar, irmão. Em tudo, Deus... Olha, o meu testemunho está muito bem. Muito obrigada, minha amada. Está na internet, viu? Você que está nos ouvindo e nos assistindo aí, vai lá, Margarete, meu testemunho. Você encontra lá completinho, viu? No canal das Pérolas, viu? Pode soltar, irmão.
Ó Jesus, minha sorte. Tem que fazer fisioterapia, tem que fazer para melhorar. Até famosa fiquei, fiquei Ponta Negra. Antes e depois de encher. A minha cabeça lá para rapada 3 vezes. 3 cirurgias plásticas. Jesus mudou minha sorte. Por isso que eu estou aqui com você da manhã. Frase bíblica. Começou a melhorar. E aí foi, é tão sonhada de volta para casa. E eu digo que até aqui tem me ajudado o Senhor. Mas eu não posso deixar para você, dizer uma coisa para vocês, queridos. Aquela noite não era a noite da minha morte. Porque a gente tem o dia de nascer e o dia de morrer. Mas se naquela noite fosse a noite da minha morte, eu tinha morrido com a esperança gloriosa, radiante do meu coração. Porque eu disse, quando eu cheguei em casa, eu falei para meu esposo, amém, meu filho, que eu vou ter com vida. Amém, que eu vou ter com vida. Se eu tivesse morrido, eu teria morrido carbonizada. Aí vocês iam se apontar aquele carvão naquele caixão. Mas eu teria morrido com a esperança gloriosa de quando Jesus voltar, na manhã da ressurreição, Ele me tirar daquele túmulo, não mais aquele corpo, irmã Margareta, carbonizada, mas Ele vai me tirar num corpo glorioso, incorruptível, e vai me levar para o céu. Se eu morrer hoje, queridos, eu vou passar por assim, com essas marcas do meu corpo, de queimaduras, marcas de vitória. Mas eu morro com a esperança gloriosa de que quando Ele voltar, Ele vai me tirar daquele túmulo, mas não com essas marcas de queimaduras, mas vai me tirar com o corpo glorioso, incorruptível, e vai me levar para o céu. Essa fé que a gente tem que guardar no nosso coração, essa chama, essa esperança gloriosa que tudo se fará novo. Eu agradeço, irmão, a oportunidade, minha querida, viu? Eu não podia sair daqui sem falar do que Deus fez na minha vida, porque foi grande, grande. E eu preciso para falar para as pessoas. Muitos aqui já ouviram meu testemunho, mas muitos não ouviram. Aqui é um pouquinho, viu? Um pouquinho. Deus, Ele é capaz de fazer muito e muito e muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha amada, viu? Amém, irmã Margarete. É uma missionária? Amém. Pela graça de Deus, é uma missionária. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O sofrimento faz parte da contingência humana. Infelizmente, nós não temos como tirar o sofrimento ainda. Mas isso vai acabar, sim ou não? Sim. Vai acabar. Nós temos que aprender a sofrer do jeito certo. Foi a lição que Paulo deu hoje de manhã, não foi? Nosso problema, pode colocar para mim a imagem, nosso problema não é ter problemas. Nosso problema é não saber resolver problemas. Porque ou nós pioramos o problema ou melhoramos ele. Você está entendendo isso? Nossa maneira de agir na frente do problema determinará se ele vai ficar maior ou menor. Foi o que Paulo fez. Tá bom? Vocês sabem o que é isso aí que vocês estão vendo? Não, isso aí não é Corinto. Isso aí é Troade. Bom, deem uma olhadinha nesta imagem para que vocês possam ver. Eu me assustei de tentar procurar alguma coisa a respeito do local onde nosso assunto de hoje pede para a gente estudar. Nós estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos. E no livro Atos dos Apóstolos nós encontramos as viagens de Paulo. Essa é a viagem número... Qual é a viagem de Paulo? Só o Cleiton sabe? Qual é o número desta viagem de Paulo? Número 3. Qual é a viagem do número de Paulo que teve hoje?
viagens, tá bom? A terceira viagem de Paulo. Dá uma olhadinha. Isso aí é Troade. Eu fico imaginando que um dia Paulo passou aí por baixo dessas ruínas. Não é interessante? Que aí neste lugar muita gente se converteu, muita gente encontrou o Senhor Deus. Dá uma olhada nas ruínas do local onde Paulo vivia antes de se tornar cristão. Neste lugar, nestas ruazinhas, nestes espaços, aí é Tarso. Vocês sabiam? Olha aí está o lugar aonde ele nasceu. E ali está, nessa partezinha vermelha, percebe? Estão os locais onde ele passou. Todos estes nomes você encontra na Bíblia. Se você estudar o livro de Atos, você vai ver que essa terceira viagem de Paulo, percebe? Foi passando por estas cidades. Aqui, ó. Olha onde está Troade, aqui, ó. Olha aqui onde está Corinto. Percebe? Percebam isso, eu queria que vocês vissem. Ó, olha onde está Filipos. Os filipenses. Lembra? Tessalonicenses. Conseguem ver isso? Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Tarso. Olha aqui, Tarso, onde eu mostrei para vocês. E aqui Troade, percebe? A Antioquia da Síria, Tiro. Olha aqui, ó, percebe Rhodes. Olha, estes lugares são todos lugares falados na Bíblia. Agora, eu queria que você imaginasse a distância que estes homens andavam a pé ou a cavalo. Nós estamos vindo de ônibus e a gente chega cansado, diz, eu não quero fazer porque eu cansei muito vir de lá até aqui. Vocês já perceberam como nós somos frágeis? A nossa geração é frágil demais ou reclamona demais? Os dois? Gente, nós temos que pensar isso. Esses homens andavam, essas são distâncias muito grandes. Não pense que isso é pequeno, não. E ele ia. Qual era o salário de Paulo? Qual era o salário dele? Nenhum. Ele não esperava que a associação pagasse. Ele não tinha nenhum tipo de comunicação nesse sentido. Ele lutava e trabalhava para se sustentar. E ele não usava assim, ó, ele não fazia assim, ó, presta atenção. Ó, eu vou trabalhar e o que sobrar de tempo eu vou usar no trabalho de Deus. Ele fazia o trabalho de Deus e o que sobrava de tempo ele tirava, ó, para conseguir a comida dele. Interessante, né? Outra coisa. Com que idade Paulo se entregou ao ministério? No dia que Deus tocou nele, que ele ficou meio cego, naquele dia ele foi trabalhar. Ele já achava que trabalhava antes, era um rapaz promissor. E trabalhou até o último momento de sua vida, quando ele já estava careca. Algumas pessoas chegam para mim e falam, irmã Maísa, quando eu me aposentar eu vou lá te ajudar. O Senhor Deus diz assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua aposentadoria. É assim? O que Deus diz? Aí ele diz, antes que venham os maus dias em que diga assim, estou aqui torto, estou cansado, não posso mais. Nós não temos esse espírito, gente. A gente não tem. E nós precisamos orar a Deus para ter isso que a gente está vendo que Paulo tinha. Ler estas coisas muda a nossa vida. Dá uma olhada aí, ó. Olha, observe como é que era o mapa daquela época. Tá bom? Isso daí é um mapa do mundo antigo. De que jeito que era? Porque as cidades vão crescendo, vai aumentando o espaço, né? Com o passar dos anos. Mas isso aí era no mundo antigo. Conseguem ver aí bem direitinho onde Paulo andou. Gente, era muito longe. E ele fazia estas viagens por conta própria, a pé muitas vezes, de cavalo. Mas ele ia para poder ver as cidades. E a alegria dele estava centrada no quê? Presta atenção, eu fiquei muito impressionada pelo que ele escreveu e a maneira como Deus disse e comentou. Leia essa parte agora, ó. Durante esse tempo de ansiedade, com respeito à igreja de Corinto, vocês lembram que a igreja de Corinto dava muito trabalho? Estavam lembrados disso? Paulo sofreu muito por causa da igreja de Corinto. Paulo ficou angustiado, Paulo não conseguia parar, a cabeça dele doía, o corpo doía, o coração doía de preocupação com a cidade de Corinto. Mas ele tinha uma outra preocupação que foi aumentada pelo diabo. Qual que era? Ó,
Durante esse tempo de ansiedade com respeito à igreja de Corinto, Paulo esperava pelo melhor. Todavia, às vezes, sentimento de profunda tristeza lhe varriam a alma pelo quê? Pelo receio de que seus conselhos e admoestações fossem mal compreendidos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram mal compreendidos? Quando vocês queriam melhor, aí te compreenderam mal, sim ou não? Sim. Engraçado, com Paulo também. Ele se incomodava e sofria pela igreja de Corinto, mas ele tinha um motivo a mais para a dor dele aumentar. Qual que era? Que não fosse compreendido. Vou comentar uma coisa com vocês. Vocês sabiam que essa é uma das grandes armas do diabo? Sabe qual é uma das grandes armas do diabo? Você falar uma coisa, a pessoa entender outra. E aí criar um problema terrível que não sara e não cura. Fica ali aquele negócio remoendo. Um negócio difícil para ser tratado porque alguém entendeu mal. Porque alguém entendeu você, mas sabia que inimizades são feitas em cima disso. Famílias são separadas em cima de mal compreensão. Amizades desfeitas em cima da mal compreensão. Sabe como é o nome disso? Falta de discernimento. Precisamos pedir a Deus discernimento? Paulo tinha medo que as pessoas não compreendessem ele. Interessante isso, né? Outra parte, eu quero que vocês leiam isso daqui, que isso aqui me tocou muito o coração no estudo de hoje de manhã. Gente, presta atenção nessa parte aqui. Por algum tempo, Paulo estivera levando um peso na alma pelas igrejas. Um peso tão grande que ele mal podia suportar. Gente, o problema de Paulo não era um problema dele. Ele não estava preocupado com o carro, com a faculdade, com o trabalho, com o emprego, com os filhos dele. Ele estava preocupado com o quê? Qual era o peso que ele tinha nele, que ele achava que nem podia suportar? Das igrejas. Das igrejas. Das almas. Queridos alunos, que isso aqui seja um tremendo de uma lição para nós. Ele chegou a dizer assim, eu fiquei muito impressionado que isso me doía. Olha o que ele dizia. Falsos ensinadores haviam buscado destruir sua influência entre os crentes, inculcando-lhes suas próprias doutrinas em lugar da verdade evangélica. A perplexidade e o desencorajamento de que Paulo se achava rodeado são revelados nestas palavras. Olha o que ele disse. Gente, olha lá. Ó. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha isso, gente. Por perseguição, por incômodo, por calúnia, por pressão. Irmãos, o diabo é especialista em achar quem possa ser usado para desencorajar o servo de Deus. O diabo acha alguém para falar uma palavra, para tirar um proveito de uma situação, para judiar, para massacrar. É como se tivesse um rolo compressor em cima do líder. Eu quero que vocês saibam disso. E às vezes nós somos usados para falar uma besteira. Coitado do líder. E ele disse isso. Eu não sei se vocês perceberam que leram o ano bíblico hoje. Na hora que eu li isso, eu falei como ele era humano. Percebeu isso, Joana? Ele disse, quase me desesperei até a morte. Isso me deixou o coração muito pesado. E eu fiquei pensando, acontece isso comigo? Acontece com quem lidera? Medo de ser mal interpretado? E entender que está sofrendo por causa de uma coisa que não era aquilo e o diabo torceu na cabeça das pessoas. Aparecem os falsos mestres, isso aconteceu com ele. Olha o que mais, observe isso aqui. Gente, eu preciso que vocês leiam. Ele explicou como é que um verdadeiro ministro de Deus é reconhecido. Como é que a gente reconhece uma pessoa que vale mesmo a pena? Vamos ler juntos? Eu preciso que vocês me ajudem. Um verdadeiro ministro faz a obra de quem? Reconhece a importância da sua obra, sentindo que mantém para com a igreja e para com o mundo uma relação similar à que mantém com Cristo. Olha isso aqui. A mesma que manteve Cristo. O verdadeiro servo e ministro de Deus faz a mesma coisa que Jesus fazia. Vocês estão entendendo? Como é que Jesus agiu com a igreja? Jesus era um homem comum aqui na terra, que fazia a sua vida e o que sobrava de tempo ele cuidava da igreja? Não. Como é que ele fazia? Vivia 100% para a igreja, sim ou não? E o Pai o sustentava.
Paulo está dizendo aqui que os verdadeiros ministros fazem o mesmo. Olha o que mais, continua lendo. Trabalhava de que maneira? Bem devagar, molenga. Ele trabalhava com preguiça? Como é que ele trabalhava? Chegava no dia assim, desculpa, agora chegou minha hora, me respeite que é minha hora, me dá licença. Era assim? Incansavelmente, para conduzir pecadores a uma vida mais nobre e mais elevada, a fim de que eles possam obter a recompensa do vencedor. Seus lábios são tocados com a brasa viva do altar, e ele exalta Jesus como a única esperança do pecador. Os que ouvem sabem que ele tenha chegado a Deus em oração. Olha, os que o ouvem sabem que ele se tem chegado a Deus em oração fervente e eficaz. Você percebe quando alguém busca a Deus? Você nota. Sim ou não? Você nota, você sente isso. Do jeito da pessoa falar. Avante, olha aqui, ó. Os que o ouvem, tá? O Espírito Santo sobre ele tem repousado. Sua alma sentiu fogo vital e celestial e está capacitada a comparar as coisas espirituais com as espirituais. É-lhe dado poder para pôr abaixo as fortalezas. Gente, isso aqui eu quero. É dado poder para pôr abaixo as fortalezas de Satanás. Você quer isso? Sim ou não? Você precisa disso na sua casa. Você precisa disso na vida. Poder para botar abaixo as forças do diabo. Você não vai vencer o diabo. Quem venceu o diabo foi Jesus. Mas você tem que ter poder para o diabo fugir de você. Olha o que mais. Olha lá. Apresentando ele o amor de Deus, o coração é quebrantado. E muitos são levados a indagar. O que é necessário fazer para eu ser salvo? As pessoas vão acabar perguntando isso para você. Você quer isso? Sim ou não? Então veja o quanto a vida precisa mudar. Irmão, ele falou no estudo de hoje que somos tesouros em vasos de barro. Ninguém pode dar nada por nós, mas dentro deve estar cheio. Sim ou não? De tesouro celeste, né? Eu vi também um detalhe interessante. Paulo estava convencido de que se fossem levados a compreender o estupendo sacrifício feito pela majestade do céu, todo o egoísmo seria banido da vida deles. Irmãos, eu quero dar 1 minuto para você ler isso aí de novo. Leia isso, por favor. Olha o que Paulo chegou à conclusão. O que é que tira do coração o egoísmo? Por favor, senhores, o que tira do coração o egoísmo? Eu acho que a maior parte dos problemas que a gente tem é causado pelo egoísmo. A gente boicota os outros porque a gente é egoísta. A gente magoa as pessoas porque a gente é egoísta. A gente não ajuda ninguém porque a gente é egoísta. Pode acreditar. Mas o que tira o egoísmo do coração? Leia aí. Queridos amigos que estão no canal, que estão ouvindo agora, isto é o que tira o egoísmo do coração. O que é? Paulo estava convencido de que se fossem levados a compreender o estupendo sacrifício feito pela majestade do céu, todo o egoísmo seria banido da vida deles. A gente tem que parar para estudar qual assunto então? A cruz, o sacrifício de Jesus. Se nós estudarmos isso, entendermos o que foi feito por nós, o tamanho do sacrifício feito por nós, o egoísmo vai embora. Paulo disse isso no estudo de hoje. Olha o que mais. Quando estudamos o caráter divino à luz da cruz, vemos a misericórdia, a compaixão, o perdão, misturados com a equidade e justiça. Vemos no trono alguém tendo nas mãos e nos pés e no lado as marcas do sofrimento suportado para reconciliar o homem a Deus. Vemos um Pai infinito habitando na luz inacessível e todavia recebendo-nos para si através dos méritos de seu Filho. A nuvem de vingança que ameaça a miséria e desespero, a luz da cruz refletida revela as palavras de Deus. Vive, pecador, vive. Olha lá, penitente e crente, alma, vive. Eu paguei o resgate. Eu acho isso fantástico, irmão. A gente vai ver o Pai dizendo isso. Vive, alma, vive, queridos filhos. Eu paguei o resgate. Olha isso. É como se Deus estivesse gritando isso para a humanidade. Olha esse resto aqui, ó. Na contemplação de Cristo, demoramos-nos na praia de um amor, o quê? Sem limites. Amor sem limites. Procuramos falar deste amor e a linguagem falha.
Consideramos sua vida sobre a terra, seu sacrifício por nós, sua obra no céu como nosso advogado e as mansões que ele está preparando para os que o amam. E não podemos deixar de exclamar: ó, a altura e profundidade do amor de Cristo! Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Ele ficou muito feliz que a igreja de Corinto melhorou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou por momentos terríveis, mas a igreja de Corinto mudou, graças a Deus. E ele disse: a maneira de tirar o egoísmo é pensar no quê? Sacrifício de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmãozinhos, Jesus veio à terra para ser um carpinteiro? Respondam. Respondam, por favor. Não. Jesus não veio à terra para ser carpinteiro. Correto? A alegria de Paulo e Jesus era a mesma. Ele só tinha uma alegria: crescimento das igrejas, crescimento do evangelho no planeta. Tá? Era só isso. Agora deixa eu comentar uma coisa com vocês. Jesus não nasceu para ser carpinteiro. Mas por 30 anos ele permaneceu fazendo aquilo pelo qual ele não nasceu. Por quê? Por quê, gente? Por quê? Você sabe, né? O próprio Jesus sabia que ele não tinha vindo para ser carpinteiro. E por que ele ficou 30 anos fazendo isso? Eu não estou cumprindo a minha função mais importante. Jesus sabia. Ao construir mesas e ao construir móveis, ele sabia: eu não estou fazendo mais a razão pela qual eu vim. Isso aqui não é meu mais importante trabalho. Mas por 30 anos ele fez esse trabalho porque ele sabia que aquilo era o preparo para a missão. Fazia parte da preparação. Por quê? Porque Deus pode preparar você nas responsabilidades cotidianas da vida para um chamado sobrenatural. Ele trabalhou com as ferramentas que morreu. É verdade mesmo. Todos os dias. Você pensa que ele não sabia? Ele pegava na mão aquilo que ele sabia. Um dia, esses pregos aqui, essa marreta vai ser usada na minha mão, nos meus pés.
pessoal. Queridos amigos, Deus abençoe vocês, fortaleça vocês e até amanhã cedo. Que seja um bom dia.